Quadrimestral, gestão SUS. Queria convidar para compor a mesa aqui, em primeiro lugar, a doutora Fátima Livorato. Hein? Sim, meu bem, seja bem-vinda. Tá? Senhor Ronaldo José Tavares. Aí está, é um prazer estar com vocês. Um anjo da esquerda e outro da direita. Sim. Vamos dar início, então, ao relatório quadrimestral de gestão em audiência pública, esse 28 de agosto de 2014. Com a palavra. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar especialmente os vereadores aqui presentes, né, que é um momento importante, né, e agradecer, então, pela presença que a Secretaria Municipal de Saúde está aqui hoje para cumprir uma obrigação, né, legal e constitucional, mas que a gente sabe que nem todas as audiências públicas aí pelo Brasil afora os vereadores participam, né? Muitas vezes o gestor municipal isoladamente faz a apresentação e muitas vezes sem a presença dos vereadores. Quero agradecer muito a presença de vocês por estar aqui para acompanhar essa apresentação nossa, e nós estaremos em seguida à disposição para as dúvidas, enfim, e discutir as questões da saúde que vocês diariamente, né, recebem demandas e acompanham aí essas questões, né? Então, esse é o relatório quadrimestral de gestão da audiência do primeiro quadrimestre de 2014, né? Então, nós estamos cumprindo essa legislação do SUS que começa desde 2000 essa obrigatoriedade do gestor apresentar essas audiências e fazer a prestação de contas. A partir de 2012, a Lei Complementar 141 do Sistema Único de Saúde estabeleceu 3 pontos que nós precisamos destacar na prestação de contas. Relação de atividades e ações de saúde desenvolvidas no período, a oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, nos serviços conveniados e contratados do SUS, e o montante e fonte dos recursos financeiros aplicados no primeiro quadrimestre de 2014. Então, o primeiro ponto que nós vamos destacar, então, é a relação das ações desenvolvidas nos serviços de saúde. Em relação aos procedimentos e as ações que nós desenvolvemos na gestão da Secretaria de Saúde. Nós encaminhamos e foi aprovado o Plano Municipal de Saúde do quadriênio 2014-2017, foi aprovado na audiência, na reunião ordinária do Conselho Municipal de Saúde no dia 28 de abril de 2014. A elaboração e envio ao Conselho Municipal de Saúde da Programação Anual de Saúde de 2014. Elaboração e aprovação do terceiro relatório quadrimestral de gestão de 2013, que foi apresentado no Conselho Municipal de Saúde e em audiência pública na Câmara de Vereadores. A elaboração do primeiro relatório quadrimestral de gestão de 2014. Ainda em relação à gestão, teve a implantação do plantão técnico na Secretaria Municipal de Saúde para acolhimento às demandas dos usuários. Implantação de normas para a participação de servidores em cursos e congressos.
participação em reuniões ordinárias do Conselho Municipal de Saúde, planejamento e monitoramento das ações de saúde, aprovação no Conselho Municipal da Saúde da proposta de realização da primeira Conferência Ampliada de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Agora, o segundo aspecto é a atenção básica. Na atenção básica, as principais ações. Teve ampliação da cobertura de equipes de saúde da família no município, no primeiro quadrimestre, no Jardim Filadélfia, que funciona na Unidade Regional Leste. Atendimento médico em todas as equipes de saúde da família. No mês de março, o município foi contemplado com 8 médicos do Programa de Valorização da Atenção Básica e 10 médicos do Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde e 5 enfermeiros do Programa de Valorização da Atenção Básica. Esses profissionais recebem a bolsa do Ministério da Saúde. Isso significa 2,5 milhões a mais de recurso financeiro para o município. Não vem esse recurso para o Fundo Municipal de Saúde, é pago a bolsa diretamente para os profissionais. Início da implantação do serviço de atendimento domiciliar com médico e técnico de enfermagem de 40 horas. Informatização das unidades e início da implantação do novo Sistema de Informação do Ministério da Saúde, o eSUS. E capacitação sobre Bolsa Família em todas as unidades básicas de saúde. Atenção básica ainda. Capacitação em gestação de alto risco para médicos e enfermeiros da atenção básica e ginecologistas da rede. Acompanhamento matricial para enfermeiros do PSF em consulta de pré-natal. Implantação do protocolo de nutrição. Ampliação de mais uma sala de vacina na UBS do Jardim São Paulo, com capacitação dos profissionais e compra de equipamentos novos para a rede de frios do município. Então, nós tivemos uma ampliação, desde janeiro de 2013, de 10 para 15 salas de vacina. Então, um aumento de 50% no número de salas de vacina. Saúde bucal. Implantação do atendimento em saúde bucal na Unidade de Saúde da Família da Regional Leste, com 3 consultórios, que atende Jardim Filadélfia, Estância São José e Chácara Alvorada. O envio do projeto de lei à Câmara para a criação do Centro de Especialidade Odontológica Municipal e os respectivos empregos públicos de dentistas, especialistas e auxiliares de saúde bucal. Esse projeto foi aprovado aqui pela Câmara no mês de julho, de 2014. Participação da avaliação externa do Ministério da Saúde no Programa de Melhoria do Acesso da Qualidade do CEL. Continuidade no atendimento odontológico hospitalar. Esse atendimento odontológico é em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, a Santa Casa, e esse serviço atende a abrangência de Poços de Caldas e mais 12 municípios, portanto, 13 municípios de referência. Matriciamento em cirurgia oral menor para os dentistas da saúde da família. Não está funcionando. Pode passar. Atenção especializada. Nós tivemos a renovação dos contratos de profissionais para o Hospital da Zona Leste, implantação de ambulatório de ginecologia cirúrgica eletiva, em parceria com a Residência Médica de Ginecologia. Essa residência foi aprovada ano passado, que é uma residência da Santa Casa, mas a parceria com o município. O município é um campo de estágio para a residência médica. Acompanhamento do fluxo de atendimentos profissionais dos núcleos de especialidade, implantação de ambulatório na área de doenças sexualmente transmissíveis no Hospital da Zona Leste, na área de urologia, para atendimento masculino. Rede de urgência e emergência. Nós demos continuidade no processo de licitação dos mobiliários e equipamentos para a UPA 3. Houve a implantação do sistema SUS Fácil
para solicitação de vagas no Hospital Margarita Morales. Essa é a central de vagas de internação hospitalar da Secretaria de Estado da Saúde, cuja sede é em Alfenas. Então, nós tínhamos essa central só na UPA e foi implantado também no Margarita Morales, para solicitação de vagas de internação. Em relação à assistência farmacêutica, regularidade no abastecimento de medicamentos nas UBSs e nas farmácias, organização de todos os dispensários de medicamento da UBS, implantação da nova modalidade de contrato para medicamentos não padronizados, tendo como referência a Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, que é do Ministério da Saúde, com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Antes, esse contrato era feito usando uma tabela privada, né? Tem várias tabelas particulares aí de preços de medicamento, então nós passamos a adotar a tabela pública da Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos como referência para o pagamento da tabela, pagamento desses medicamentos. E a CASE, que é a Comissão de Análise e Solicitação Especial, que foi implantada em 2013, no primeiro quadrimestre, analisou 133 solicitações de medicamentos especiais e foram produzidos 133 pareceres nesse período. Saúde mental. Então, em relação ao CAPES 2, teve a contratação do profissional psiquiatra para compor a equipe, elaboração de uma listagem periódica de usuários acompanhados no CAPES 2, por área de abrangência das unidades básicas de saúde e as equipes de saúde da família. Integração do CAPES 2 com as UBSs, realizando matriciamento com as equipes da atenção básica. Então, os profissionais do CAPES 2 fazem reuniões com os profissionais das unidades básicas de saúde para discutir os casos e fazer o melhor tratamento possível em conjunto, que a gente chama de um cuidado compartilhado, né? Busca ativa dos usuários do CAPES 2 nos casos mais graves, na tentativa de vínculo com o serviço. Essa busca ativa é quando há abandono de acompanhamento pelos usuários e pelas famílias. Realização de reuniões mensais com familiares dos usuários do CAPES 2, na tentativa de melhorar o tratamento. Pode passar para mim? CAPES, álcool e drogas. Contratação de profissional enfermeiro para compor a equipe, implantação também do SUS Fácil para solicitação de vagas de internação, reunião com representantes da comunidade Casa de Resgate Emanuel para discussão de fluxos e visitas semanais à entidade, discussões de casos envolvendo álcool e outras drogas com a rede intersetorial, na assistência social no CRAS, no CREAS, Conselho Tutelar, Penitenciária, entre outros, com a rede de atenção psicossocial, particularmente com as UBS. Implantação de registro das ações ambulatoriais de saúde, implantação do cartão SUS, palestra ministrada pelo CAPES Álcool e Drogas na semana do CIPAT da empresa Minas Metais, encontro com o grupo de mães na comunidade Santo André. Vigilância em saúde. Primeiro, a vigilância sanitária. Na área de alimentação foram inspecionados 236 estabelecimentos, 44 licenciados. Área da saúde, estabelecimentos inspecionados 139 e 54 licenciados. Na área de higiene, 61 estabelecimentos inspecionados, 22 licenciados. E 5 grandes ações educativas para a população, 6 capacitações de educação permanente para funcionários do setor. Vigilância em saúde, agora a vigilância epidemiológica. Instalação de computadores com sistema de informatizado do Programa Nacional de Imunização, que é o programa PNI, nas 15 salas de vacina,
e capacitação da equipe para a utilização do sistema. Para vocês terem uma ideia, o avanço que é isso, as meninas que foram vacinadas agora no mês de março contra o HPV, elas vão ter que fazer um reforço agora. Todas elas foram digitadas e agora vão ser, se por acaso as famílias não levarem, nós temos um endereço e como localizar essas meninas para que elas façam a segunda dose de reforço da vacina. Então, é um grande avanço, porque a gente, se não vier fazer a segunda dose, nós vamos ter no sistema informatizado como fazer essa busca ativa para que nenhuma fique sem a cobertura vacinal, né? Descentralização e treinamento para as salas de vacina, solicitação dos imunos biológicos especiais e investigação de eventos adversos após a vacina. Distribuição de 10 câmaras de vacina para as UBSs, treinamento para os servidores da saúde em HPV, e nós atingimos, no primeiro quadrimestre, a meta de vacinar 80% da população-alvo das meninas na faixa etária preconizada. Ainda na vigilância epidemiológica, doenças de notificação compulsória. Nós tivemos 6 casos suspeitos de H1N1, nenhum confirmado, isso no primeiro quadrimestre, né? Lembrar que nós estamos nesse período. 32 casos suspeitos de dengue, 15 foram confirmados e desses 4 autóctones. Vigilância de óbitos, teve a conclusão da investigação de óbitos fetais, óbitos infantis e de mulheres na idade fértil do ano de 2013, com 35 investigações. Notificados 5 mortes infantis e 7 fetais ainda em investigação, e 2 reuniões do Comitê de Mortalidade Infantil. Vigilância do câncer, mudança da equipe de registradores, e em relação ao tabagismo, cadastro de 212 novos usuários e atendimento de 135 novos pacientes. Vigilância ambiental. O Vigiágua, que é um sistema de vigilância da qualidade da água para consumo humano. Foram atendidos 100%, realizados 100% da meta de vigilância para consumo humano. 216 denúncias recebidas na área de vigilância ambiental, em 97% atendidas. Teve 2 ciclos bimestrais de tratamento focal, com 102.460 imóveis visitados, com 6.398 supervisões de campo aqui em relação ao controle de endemias. E foram realizadas 2 pesquisas de levantamento rápido do índice de infestação pelo Aedes aegypti, que é o LIRA. Avaliação e controle. Atualização de 30% do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde da rede própria, 3 auditorias assistenciais a prestadores de serviços do SUS, criação do POP, que é o Procedimento Operacional Padrão para a elaboração de contratos e convênios da Secretaria, 638 cirurgias eletivas realizadas, sendo 158 no Cismarpa, 201 no Hospital Santa Casa e 324 no Santa Lúcia, no período de novembro de 2013 a março de 2014. Esse é o projeto que ele começa no final do ano passado, que a gente ainda não tinha a prestação de contas, por isso que entrou um período agora do número de cirurgias do ano passado, ainda que não entrou na prestação anterior. 36 supervisões médicas e 33 supervisões de enfermagem nos prestadores contratados, incluindo 24 supervisões em serviços de fisioterapia contratados. Avaliação e controle. 2.000, tratamento fora de domicílio. Então, esse aqui é o setor que encaminha os pacientes que precisam de atendimento fora de Poços de Caldas. Foram realizadas 1.068 viagens, foram atendidos 2.276 usuários e 1.848 acompanhantes que foram transportados nesse período do primeiro quadrimestre. Os principais municípios de destino de tratamento fora de domicílio: São Paulo, 274 viagens, Campinas,
229, Ribeirão Preto, 117, Pouso Alegre, 84. Produção da rede de assistência à saúde, primeiro quadrimestre. Então, primeiro, a produção da atenção básica. Foram realizados 102.435 procedimentos de ações de promoção e prevenção em saúde. Nós destacamos os principais, que são as visitas domiciliares, antropometria, que é realizado pela equipe de saúde para acompanhamento das famílias beneficiárias do Bolsa Família, de escolares, e com isso a gente faz o monitoramento e identificação em relação à obesidade e à desnutrição. Então, foram 32.278 procedimentos de realização de antropometria, que é de medir, fazer a pesagem, fazer a digitação e identificar se tem algum desvio nutricional, tanto para a desnutrição quanto para a obesidade. E os outros procedimentos. Total de procedimentos clínicos na atenção básica, 255.410. Consultas médicas foram 147.033. Consultas de outros profissionais de nível superior, 12.367. Aqui nós destacamos a consulta do enfermeiro, do psicólogo, de outros profissionais de nível universitário da atenção básica. Procedimentos odontológicos foram 18.247 e outros 78.479. A equipe de enfermagem, técnicos de enfermagem, os profissionais fazem diversos procedimentos também clínicos, né, como aferição de pressão, outros, né, atendimentos aí em relação à avaliação clínica. E de procedimentos cirúrgicos na atenção básica, 6.459. O total de procedimentos da atenção básica do período, nós tivemos 364.304. Produção da atenção especializada no núcleo centro, núcleo especializado. Procedimentos de finalidade diagnóstica, 707. Que aqui o eletrocardiograma e outros procedimentos de diagnóstico são realizados. Procedimentos clínicos, total de 4.491, sendo desses 4.204 consultas médicas. Um total do núcleo centro de 5.198 procedimentos. Núcleo leste, que fica no Hospital da Zona Leste. Procedimentos com finalidade diagnóstica, 3.431. A Zona Leste a gente já tem o raio-x, tem o eletrocardiograma, dentre outros, né? Então, o número maior. Procedimentos clínicos foram 10.943. Desses, foram 6.198 consultas médicas especializadas. E outros procedimentos da Zona Leste, 4.795 procedimentos clínicos, aqui entra a fisioterapia, atendimento com psicólogo e outros profissionais de nível universitário. Procedimentos cirúrgicos na Zona Leste, 314. Total de procedimentos da Zona Leste, 14.688. Produção da atenção especializada do CEL, que é o Centro de Especialidade Odontológica. De promoção e prevenção, 209, procedimentos com finalidade diagnóstica, 325, por exemplo, uma biópsia e outros procedimentos de diagnóstico. Raio-x odontológico e assim por diante. Procedimentos clínicos, 1.887, cirúrgicos, 87, procedimentos para confecção de prótese, 191, e o número de próteses entregue aos usuários, 221, um total de 2.920 procedimentos. Produção da saúde mental, primeiro do CAPES 2, foram 4.137 procedimentos, ações educativas 675 e procedimentos clínicos 3.462. Dentre esses, 223 consultas médicas. CAPES álcool e drogas,
2.411 no total, sendo 526 ações educativas e 1.885 procedimentos clínicos, dos quais 372 consultas médicas. Produção da rede de urgência e emergência, da policlínica. Procedimentos com finalidade diagnóstica foram total de 9.075, 725 exames de eletrocardiograma e radiografias, 8.350. Procedimentos clínicos, 88.065, sendo 30.120 consulta médica de urgência, 673 consultas especializadas e 57.272 procedimentos de administração de medicamentos. E procedimentos cirúrgicos foram 390. Total da policlínica, 97.530 procedimentos. Aí passou uma mais. Aqui. Produção do Hospital Municipal Margarita Morales. Nós tivemos procedimentos com finalidade diagnóstica, 1.275, sendo 98 eletrocardiograma, radiografias 1.177, procedimentos clínicos 34.723, consulta médica de urgência 28.986 e os outros 5.737. E 96 procedimentos cirúrgicos, um total do Margarita Morales de 36.094 procedimentos. Pode passar, por favor. A SAMU. Ainda do SAMU. Então, nós tivemos 16.806 chamadas, envio do suporte da unidade avançada, que é a unidade com médico, foram 354, envio de suporte básico, 2.626. Então, um total de 19.786 procedimentos. Pode passar, por favor. Produção dos laboratórios. O laboratório municipal da Policlínica foram 83.756 exames que foram realizados no laboratório próprio. E a somatória dos laboratórios contratados pela Prefeitura, Secretaria Municipal de Saúde, foram 143.087. Nós lembramos que dentro desses 143 mil dos laboratórios contratados, tem exames também realizados para a região, que algumas situações que aqui é referência regional. Então, dá um total de 226.843 exames de laboratório no período. Pode passar? Produção ambulatorial de convênios e contratos, né, dos serviços conveniados e contratados. De fisioterapia, todas as clínicas de fisioterapia contratadas são 12.011 procedimentos. De média complexidade, que entra, aqui, medicina nuclear, tomografia e ressonância é alta complexidade, tá? São 743. Além desses, nós temos também dentro da alta complexidade a radioterapia, a APAI, alguns exames de imagem, outras clínicas fazem exame de imagem e outros. Dá um total de 70.173 procedimentos. Esses convênios e contratos também, com exceção da fisioterapia, são de referência regional. Pode passar? Produção ambulatorial de convênios e contratos ainda realizado pelo Cismarpa, que é o consórcio, né, consórcio público. Os exames de diagnóstico são 1.684, consultas médicas 1.151 e cirurgias 205. Um total de 3.040 procedimentos no quadrimestre. Pode passar? Produção ambulatorial dos hospitais. Nós tivemos de exames de diagnóstico da Santa Casa, foram 20.623, né? Lembrando que a Santa Casa, ela tem, muitos desses exames são gerados, esse aqui só ambulatorial, não é de paciente internado, né?
eles são feitos para dar retaguarda para oncologia, para diversos atendimentos, no caso da referência especializada para ortopedia, para urgência e emergência. Então, como a Santa Casa tem um pronto-socorro de urgência e emergência de referência para ortopedia, né, cirurgia, e faz também tanto a oncologia como a hemodiálise, que é a terapia renal substitutiva na área de nefrologia, então dá um volume muito grande de exames laboratoriais e exames de diagnóstico, esses 20.623. O Santa Lúcia, 1.761, um total de 22.384. Procedimentos clínicos na Santa Casa, somando pronto-socorro, oncologia, nefrologia e alguns procedimentos cirúrgicos ambulatoriais, dá 26.838. No Santa Lúcia, 1.711, um total de 28.549. De consultas médicas na Santa Casa, 15.075. Santa Lúcia, 1.707, 16.782 no total. Aí os dados da oncologia, né, que aí é só para Santa Casa, 5.000. A nefrologia, 4.145. Outros procedimentos, 1.104 na Santa Casa. Procedimentos cirúrgicos na Santa Casa ambulatorial, 1.260, e outros procedimentos, 254. Então, dá 47.461 na Santa Casa, Santa Lúcia, 3.472, um total de 50.933. Volta um pouquinho. Pode passar. Internações SUS no município de Poços de Caldas. A maioria é para município de Poços de Caldas, mas nós também temos internações de referência regional, né? Particularmente para a micro-região. E no caso do Santa Lúcia, para cirurgia cardíaca, já tem uma abrangência maior, né? Então, internações de média complexidade na Santa Casa foram 2.105, Santa Lúcia, 1.136, um total de 2.433. Alta complexidade, 328 na Santa Casa e 147 no Santa Lúcia, um total de 1.283. Total da Santa Casa, 2.433 internações. Santa Lúcia, 1.283. Total geral, 3.716 internações SUS nos hospitais do município. Próximo. Total, agora a gente destacou aqui uma questão que eu acho que é importante nós avaliarmos, porque a gente, às vezes, faz assim, uma quantidade de procedimento. Será que é muito? Será que é pouco? Né? A gente fazer nós fizemos um recorte aqui em relação às consultas médicas, que são realizadas pelo SUS no município. Atenção básica, foram 147.033 consultas. Atenção especializada, 13.483. Policlínica, 30.120. Hospital Municipal Margarita Morales, 28.986. SAMU, 354. Essas consultas do SAMU é aquela que tem o atendimento com o médico, né? A Santa Casa, 15.075. Santa Lúcia, 1.707. Então, foram realizadas 236.758 total de consultas médicas no quadrimestre. Aí nós fizemos um recorte, que é uma análise, utilizando um parâmetro do Ministério da Saúde. No primeiro quadrimestre, então, nós fizemos 236.758. Se nós multiplicarmos por 3, porque são 3 quadrimestres, nós vamos chegar aproximadamente em 710.274 consultas no ano de 2014. O que é a necessidade de consulta médica para uma população? Então, o parâmetro que nós utilizamos hoje no Brasil é esse parâmetro do Ministério da Saúde, que o SUS utiliza, que são 3 consultas por habitante por ano, né? A população de Poços de Caldas para 2014, dados do IBGE,
são 162.374 habitantes. O parâmetro para 2004, se nós multiplicarmos por 3, para o ano, nós deveríamos fazer 487.137 consultas médicas, né? Então, o que está acontecendo, né, em relação a essa questão das consultas? Teoricamente, se chegar em 710 mil, que provavelmente chegaremos, o que está acontecendo aí em relação a esse parâmetro, né? Mais de 200 mil consultas acima do parâmetro do Ministério da Saúde, tá? Então, é uma questão que a gente coloca em relação a essa questão que hoje, de modelo de assistência, que é a medicalização, né, uma questão voltada muito para solucionar muitos problemas atrás de uma consulta médica que às vezes não são da resolução pelo profissional médico, né? Porque em quantidade nós temos consultas, né? Depois no final a gente vai estar levantando alguns pontos aí em relação à distribuição dessas consultas, né? Terceiro aspecto da prestação de contas, agora nós vamos entrar na questão financeira. De todos os recursos que chegaram no Fundo Municipal de Saúde de janeiro até abril de 2014, nós temos os repasses do Ministério da Saúde para atenção básica, R$ 3.121.214, para média e alta complexidade, R$ 20.211.485,31, assistência farmacêutica, R$ 261.338,46, para vigilância em saúde, R$ 433.823,88 centavos, e para a gestão do SUS, R$ 32 mil. O total do Ministério da Saúde repassado de janeiro a abril, R$ 24.054.861,65 centavos. Repasses da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. Nós tivemos dois blocos, o bloco de convênio, que foi repassado R$ 180 mil, e a transferência para custeio, R$ 4.795.778,05 centavos. Essa transferência de custeio, a maioria é repasse para o Hospital Santa Casa e Santa Lúcia, que entra dentro do PROOSP, e outros repasses aí em relação à urgência e emergência, para essas duas portas de urgência e emergência. Então, a Secretaria de Estado, R$ 4.975.779,05. Investimentos próprios do município. Então, até abril foram investidos R$ 22.901.544,07 centavos. Esse recurso, 22 milhões, ele representou, esses 22.900.000, praticamente 23 milhões, ele representa 22,71% dos recursos próprios em saúde do município no primeiro quadrimestre, segundo os critérios estabelecidos pela Emenda Constitucional 29. Então, essa Emenda Constitucional 29 estabeleceu que os municípios devem investir no mínimo 15%, né? Vocês devem se lembrar que no ano passado nós fechamos o ano com 32% municipal. Então, no segundo e no último quadrimestre, particularmente, nós temos o 13º, às vezes vem como um investimento menor no início e depois ele vai crescendo aí a questão do investimento do percentual, né? Então, esse é um recorte, depois nós fechamos o ano com o valor definitivo, né? Total de investimentos em saúde no quadrimestre. Então, por fonte de investimento, né? Nós temos aqui os valores e quanto que representou de percentual no total. Então, o total de investimentos, nós temos R$ 51.937.184,77.
Desses, 44,9% foram do município, 46,36% foram do Ministério da Saúde e 9,59% dos recursos foram de fonte estadual, da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais. Aí, só para uma representação, né, para visualizar, né, do montante que significa do município em azul, 44%, Ministério da Saúde, 46%, e da Secretaria de Estado, 9,59%. E considerações aqui finais para a gente concluir, né? A Secretaria Municipal de Saúde tem uma produção, uma realização de procedimentos expressiva que reflete o cuidado e atendimento dos usuários do SUS. Houve avanços em diversas áreas, mas ainda persistem alguns nós críticos, né? A gente traz aqui uma série de números, mas é importante identificar algumas questões que a gestão da Secretaria tem se ocupado muito com essas questões. Primeiro, investindo muito, porque sabe que tem uma necessidade permanente de melhorar a qualidade do atendimento e a humanização. Em relação à atenção especializada, nós temos dificuldades para obter algumas parcerias para algumas especialidades médicas, que historicamente aí a gente tem, ou tem a especialidade, mas não tem em quantidade suficiente, ou não tem algumas especialidades mesmo, né? Então, para a grande maioria tem o profissional e algumas áreas, a exemplo da ortopedia, nós temos ortopedia, mas a quantidade é insuficiente. A cardiologia é uma outra que a gente identifica que precisaria ter mais consultas em algumas especialidades, né? A integração entre os serviços, né? Então, é importante que haja um avanço, principalmente através da informatização, do serviço de atenção básica de urgência e emergência se relacionar mais, do serviço especializado e atenção básica e assim por diante. Então, nós estamos num processo aí bastante intenso de estabelecer encontros entre os trabalhadores da atenção básica com os da urgência e emergência, em capacitação em urgência e emergência programada para os profissionais da atenção básica e assim por diante, né? Uma questão que a gente coloca como um nó crítico é a questão do acesso à internet em todos os nossos serviços. Isso é um problema ainda para nós, que a gente tem tido um esforço muito grande aí para... O ano passado foi feito o contrato de segurança para poder colocar os computadores nas unidades. No primeiro quadrimestre desse ano, nós instalamos os computadores, mas ainda estamos com algumas dificuldades em relação à internet, né, para poder facilitar a comunicação, o paciente poder fazer o cartão SUS lá na sua unidade básica de saúde, de não ter que se deslocar para o centro para fazer um cartão SUS, né? Então, o cartão SUS, ele pode, assim que a gente tiver a internet funcionando na unidade básica de saúde, o usuário não vai precisar se deslocar mais, né? Nós podemos fazer agendamento de consulta também pela internet, pelo sistema do Ministério da Saúde, que é o CISREG, enfim, pode dar muito mais agilidade e facilitar aí a nossa integração da rede e também facilitar para o usuário, para ele evitar se deslocar e poder ser atendido lá na unidade básica de saúde. O máximo de serviço que a gente puder oferecer na unidade básica de saúde é melhor para eles, né? Recursos financeiros insuficientes, né? Eu acho que isso é uma realidade, isso é uma realidade do SUS brasileiro, né? Dificuldade no acesso para o tratamento fora do domicílio. A gente aponta assim, que várias situações, porque os municípios brasileiros, o SUS já estabelece que nós temos que o SUS ser regionalizado. Os municípios não têm condição sozinho de resolver todos os problemas no seu território. Então, nós vamos
todos os municípios vão precisar de ter retaguarda nos outros. Então, hoje nós falta retaguarda para tratamento fora do domicílio de diversas áreas, de diversas especialidades, porque tem serviço que é muito especializado. Vamos dar um exemplo de genética médica, né? Não justifica, só em universidade. Então, para vários problemas que nós temos aí em relação na área de neurocirurgia, né? Nós não temos hoje a questão da neurocirurgia para criança, né? Para trauma, isso a gente tem resolvido, mas a gente tem tido algumas dificuldades, porque tem, por vezes, recém-nascidos que precisam de neurocirurgia e o tempo é fundamental em relação a isso. E a gente tem tido muita dificuldade de conseguir essa retaguarda, de conseguir a vaga no tratamento fora do domicílio. Então, é muito importante que a gente tenha aí um processo, né, de articulação, e aí é um papel fundamental da Secretaria de Estado de Saúde, de ser o órgão que faz esta articulação entre os municípios de um estado para outro. Nós estamos tendo hoje dificuldades em conseguir encaminhar para o estado de São Paulo. Esse processo da regionalização é o estado de Minas Gerais que tem que fazer a pactuação com o estado de São Paulo, se hoje nós quisermos entrar com um paciente novo no estado de São Paulo. Porque hoje o Cartão Nacional de Saúde, a base nacional diz onde que aquele indivíduo mora. Nós conseguimos acessar o Cartão Nacional de Saúde no Brasil inteiro, né? Então, hoje não é possível mais, se o Cartão Nacional de Saúde estiver atualizado, com o endereço correto, a gente conseguir fazer agendamento assim para outros estados com facilidade. Não tem. Então, tem uma Câmara hoje que faz essa regulação aqui no estado de Minas com o estado de São Paulo. Nós estamos tendo dificuldade de agendar retorno para pacientes que operaram em São Paulo, no hospital, no INCOR, em diversos serviços no estado de São Paulo, mesmo em Ribeirão Preto, que o paciente teve a primeira cirurgia e ele gostaria de estar voltando, ele teve uma complicação, ele interrompeu por algum motivo o tratamento, para ele entrar novamente no serviço, nós estamos tendo muitas dificuldades, né? E uma questão que a gente coloca, que ela é estrutural aqui para o SUS de Poços de Caldas e da região, que nós não temos leitos suficientes hospitalares. Então, não é à toa que vocês sabem que a Policlínica, e anteriormente, e agora a UPA, o Margarita Morales, nós estamos tendo muita dificuldade de conseguir vagas de internação para todos os pacientes. Eles ficam, às vezes, dias aguardando aí uma vaga na internação. Os serviços dão entrada solicitando a vaga. Se é um caso clínico, muitas vezes ele fica internado alguns dias no Margarita Morales e vai para casa, e não tem acesso à internação. Então, isso é um problema que tem que ser resolvido, não só com o município de Poços de Caldas, mas é um problema regional, e que se não planejarmos agora, se não tiver uma ação agora, porque o hospital não se constrói da noite para o dia, né? Você tem que ter alguns anos aí de tempo para essa questão da ampliação dos leitos hospitalares, né? Não é uma coisa muito fácil. E dizer que esses nós críticos que a gente está colocando aqui, é responsabilidade do município, mas é também responsabilidade estadual e federal. Não é uma solução isolada de um município que dá conta de todas essas questões. Não é à toa que o SUS ele é regionalizado, ele é hierarquizado, desde que ele nasceu lá em 1988, com a Constituição Federal, que já dizia isso. Então, nenhum município sozinho dá conta de enfrentar esses desafios, né? Então, eu queria compartilhar com vocês, a gente tem isso apontado dentro do planejamento, e que a gente precisa aí unir forças com os municípios da região, com a Secretaria de Estado, para a gente caminhar aí para a solução dessas questões aqui.
Obrigado. Tem um ainda. Isso. E que lembrar, né, que esse atendimento que é feito aos usuários do SUS, né, que a gestão da secretaria tem apontado, não é de um gestor, ele é um esforço coletivo dos trabalhadores da saúde, da própria Secretaria Municipal de Saúde, dos trabalhadores, dos prestadores de serviço, dos hospitais, das clínicas de fisioterapia, dos laboratórios, né, de todos os serviços, né, e que o SUS, esses prestadores que fazem atendimento para o SUS, eles são o SUS, né, no momento que ele está prestando atendimento, ele está fazendo um atendimento público. Então, é o esforço coletivo desses trabalhadores que mostra esses resultados que a gente apontou aqui, né. Então, que a secretaria, nós queremos agradecer aos trabalhadores, aqui a gente tem hoje vários gestores aí dos diversos serviços nossos da secretaria, né, e lembrar então que isso é o resultado desse esforço coletivo, né, e que essa equipe multidisciplinar da rede de atenção à saúde, nós temos como uma missão mesmo, cuidar melhor, melhorar a qualidade do atendimento aos usuários do SUS, que é para isso que a gente existe, que é para isso que a gente está no serviço público, né? E agora, finalmente, agradecer a todos aí a presença, né? Inicialmente nós tínhamos mesmo, agradecer os que chegaram, né, depois que iniciamos. Estamos aí à disposição, tá bem? Muito obrigado, doutora Fátima. Quero perguntar aos nobres colegas se tem alguém que quer fazer algum questionamento. Jonei, primeiro. Agora eu vou sentar. Senhor presidente, senhora secretária, Ronaldo, demais vereadoras e vereadores, público em geral. Primeiro, parabenizar a senhora e a sua equipe na Secretaria de Saúde pelo belo trabalho que vocês estão fazendo. É difícil, falta recursos, e eu gostaria de saber da senhora, fala ali que falta recurso na parte financeira e na parte estadual. Só na parte estadual ou o federal também? Eu coloco que nós temos uma insuficiência de recurso financeiro nas esferas gerais. Então, se nós tivermos, por exemplo, quanto mais recursos nós tivermos, nós vamos poder fazer mais, né? Nós temos hoje uma curva de crescimento de recursos financeiros, como que ele vem ao longo dos anos, né? Nós temos, sim, eu considero que o Brasil como um todo investe de uma forma insuficiente para a saúde. Quem tem aumentado mais os recursos nos últimos anos são os municípios no seu conjunto. Quem acompanha as contas públicas, o monitoramento do investimento em saúde nas contas públicas, percebe que o conjunto de mais de 5 mil municípios brasileiros, em conjunto, é o que mais tem aumentado proporcionalmente o investimento. Eu não tenho os dados aqui de postos de 10, 15 anos atrás, mas nos últimos anos a gente vê uma curva, pelo menos dos 5 anos recentes, um crescimento do investimento municipal. A curva federal, ela tem crescido, mas ainda não é suficiente. E quando a gente observa a curva estadual, ela está uma curva mais achatada. Então, não tem um crescimento. Eu não tenho os slides aqui, mas a gente levantou esses dados agora recente. Isso não é o estado de Minas só, a gente tem observado que no conjunto do investimento, na curva, se vocês pegam no Fundo Nacional de Saúde, o acompanhamento do CIOPS, que é aquele sistema que foi implantado a partir da emenda constitucional 29, fica muito claro o achatamento do conjunto dos estados brasileiros, quando a gente soma todos os estados, né? Isso tem ficado, os estados têm ficado muito no limite dos 12%. E teve um agravamento também ao longo dos
dos anos, que agora a partir de 2012 isso ficou mais evidente, que os estados colocavam como investimento em saúde, alimentação, colocavam as obras de saneamento, colocavam várias obras e investimentos em algumas áreas que não são serviços de saúde. Então, a Lei 141 veio dizer o que é ação e serviço de saúde que pode entrar. Então, os estados brasileiros, que às vezes estavam com 12%, agora que não pode mais colocar esses investimentos, alguns estados abaixaram de 12%, né? Então, isso é uma realidade que os municípios brasileiros têm sentido, né? E com isso, o usuário, ele bate na porta do município. Ele mora, né? O território dele é o município. Para quem que ele vai trazer a demanda dele? É para o município, né? E os municípios, eles não conseguem dar resposta sozinhos, né? E não pode aumentar o recurso da saúde municipal indefinidamente, sob pena de comprometer outras áreas. Daqui a pouco, o prefeito que investe mais de 30%, assim, muito mais do que 30% em saúde, ele vai estar tirando de outras áreas. Então, tem que ter uma responsabilidade. Então, o município de Poços de Caldas está no limite de investimento em saúde com recurso próprio. Então, nós temos que ter um esforço em aumentar recurso financeiro das outras fontes, tanto estadual quanto federal. Captar recurso para a população. É um recurso que é dos munícipes de Poços. Não é um recurso que é de alguém que a gente vai estar pedindo. É um recurso que é para os munícipes de Poços, que, como toda a população brasileira, essa fatia de recursos tem que voltar para os munícipes, né? Assim como tem que voltar para os munícipes de Andradas, de todos os municípios brasileiros, né? Então, isso está ficando muito evidente, os municípios estão no seu limite de investimento em saúde, né? Certo. Eu queria saber só duas perguntas agora para a senhora a respeito do SAMU, quando que ele vai passar para a regionalização, e sobre a UPA, não sei se o primeiro mês, como está satisfatório, porque disse que está faltando coisa lá, só já falou que realmente está complicado, falta-se alguma coisa, né? Então, porque a gente vê falar que ainda não está, está certo que está sendo feito agora, recentemente, mas existe algumas reclamações de profissional da área, de usuários, que ainda está... Muito obrigado. Em relação ao SAMU, né, a questão da regionalização, essa questão aparece em 2012 aqui, né? O SAMU aqui foi implantado, foi o pioneiro, né, o município na implantação do SAMU. Em 2012 saiu, em 2011 foi publicada uma portaria que criou a rede de urgência e emergência no SUS brasileiro. É uma pactuação nacional, do mesmo jeito que tem a rede Cegonha, a rede de atenção psicossocial, foi criada a rede de urgência e emergência, com a possibilidade de conseguir recursos de custeio, a ampliação dos serviços e melhorar o atendimento à urgência e emergência para o Brasil inteiro. E os estados fizeram um plano de expansão da rede dentro dessa portaria aí. Então, teve uma pactuação aqui em 2012 na região de Poços de Caldas, que essa pactuação, ela é coordenada pelo Estado, né? E aí é que aparece essa questão da regionalização, né? Isso foi lá naquele período. Só que isso vem se arrastando. Foi feita a proposta, a portaria nova de 2011 estabelece que os serviços novos devem ser dessa forma regionalizado, e teria que ter uma pactação regional. Só que tinha serviços já implantados anteriormente, né? O SAMU daqui é um exemplo que a entrada desse SAMU, dos serviços que já existiam a partir da portaria de 2011, como é que isso fica? Hoje, o que está colocado? O município pode aderir ou não à regionalização. Isso é que está colocado
Isso aqui era a ideia anteriormente. Nenhum SAMU que já está habilitado sai do sistema. Agora, como é que ele vai se integrar dentro dessa rede? Tem que ser uma pactuação. Só que ela é voluntária. Vamos pegar o exemplo dessa central de regulação aqui de Varginha que foi implantada. Essa central, hoje, tem 44 municípios da macro-região sul que não aderiram, até agora, né? E nenhum município vai ser obrigado a fazer essa adesão. Só que a gente precisa discutir melhor, né? Esse assunto tem sido acompanhado, inclusive, pelo prefeito pessoalmente. Teve uma reunião recente em Varginha, teve reunião com o Ministério da Saúde, com a Secretaria de Estado, enfim. É uma questão bastante delicada. O município de Poços de Caldas, nesta gestão, não vai tomar nenhuma medida que vai trazer prejuízo para o município. Então, a gente tem que pensar na população de Poços e pensar se vai ser vantajoso ou não. Até agora, não tem uma questão definida. O SAMU, a Central de Regulação de Varginha não entrou em funcionamento ainda. O município pode esperar um pouco até que eles entrem em funcionamento. Não é obrigatório o município aderir, né? Então, a gente vai esperar que a Central de Varginha inicie a sua atividade e vamos sentar com os gestores estaduais, vamos sentar com o consórcio e vamos avaliar a cada momento, né? Provavelmente eles vão entrar em operação em outubro deste ano, é a informação que nós temos, né? Tanto da Secretaria Estadual como os gestores lá do consórcio, né? Eles já fizeram um processo seletivo, tudo. Então, a informação que nós temos é que a Central de Varginha vai passar a operar a partir do mês de outubro deste ano. Então, eu acho que a gente pode tranquilamente esperar essa central funcionar, ver que desenho, como é que vai ser este funcionamento e voltar a dialogar aí com esse processo de regionalização e ver se é bom para a cidade ou não, né? Isso não tem... Uma coisa é certa, o SAMU de Poços de Caldas, ele foi habilitado e ele vai continuar sendo habilitado. Não tem nada que vá fazer ele deixar de ser habilitado, né? Porque quando aparece uma portaria nova, de como que, essa portaria regula de como que vai ser daqui para frente. Só que tem um passado, né? Tem serviços já organizados em alguns lugares que a gente tem que harmonizar com as novas regras. Vale para os SAMUs novos, para as centrais de regulação novas, né? Então, assim, essa portaria da rede de urgência e emergência tem dinheiro novo, né? Só que este dinheiro novo da central de regulação, ele não é para Poços, porque a central não ficou aqui. Esse dinheiro novo vai para a central de Varginha, né? Nós recebemos um valor para a central de Poços. Se entrasse na central, esse dinheiro novo iria para lá, né? Acumularia, enfim. Tem que fazer toda uma discussão e uma avaliação para ver se vale a pena. Mas é isso, acho que a gente tem que ter uma postura de mineiro, né? Observar bastante, ver como é que vai funcionar e dar esse tempo para essa central de Varginha funcionar e vamos avaliando aí ao longo do tempo. Então, por hora continua exatamente como está, nós vamos continuar recebendo o recurso do SAMU aqui e a cada momento que for tomado qualquer outra medida, a gente volta a discutir no Conselho Municipal, vem para a Câmara também discutir com vocês, né? De qualquer forma, para o município se aderir ao consórcio, tem que passar pela Câmara, né? Então, isso vai ser amplamente discutido com a sociedade, vai ser discutido aqui por vocês que são representantes, né, foram eleitos para tomarem essas decisões, né? Então, a gente vê isso com muita tranquilidade, não tem nenhuma questão assim decidida em relação a isso, né? E o prefeito tem acompanhado essas discussões na região, né? Ele foi na última reunião em Varginha e nós vamos aguardar começar aí o funcionamento, tá bom? Em relação à UPA,
Quer fazer outras perguntas e eu respondo em bloco? Professor Flávio? Seria referente a esse assunto do SAMU, só para contribuir. Boa tarde a todos, né? Doutora, só uma preocupação, nós tivemos aqui uma audiência pública, inclusive o vereador Jonei, ele participou dessa audiência pública, onde foi, desculpa, uma audiência pública não, foi um encontro, né, do Conselho de Saúde, Conferência Municipal de Saúde, e onde estava presente aqui o coordenador regional. O coordenador regional, né, representando... Não, na verdade, o coordenador estadual da rede de urgência e emergência. Foi, exatamente, estadual, falou muito bem. E o coordenador, ele estava presente aqui, e ele levantou algumas questões que, de fato, eu fiquei muito preocupado. Quando a senhora manifestou que estaria sendo encaminhada uma discussão, pelo menos no dia que eu participei aqui, o que foi feito foi um anúncio, porque pela fala do coordenador, ficou muito claro para nós, como ele falou e apresentou nos seus slides, ele deixou muito claro que a regionalização já estava acertada, isso já era fato, isso nessa conferência da saúde, e por outro lado também, ele havia manifestado que o Estado não estaria mais contribuindo com repasse em relação a esse serviço, e tanto o Hospital Santa Lúcia como o Hospital Santa Casa estariam recebendo aproximadamente cada um desses hospitais para ampliar o número de leitos hospitalares e atendimentos em torno de 10 milhões de reais anual. Isso foi colocado por ele aqui. Então agora, quando a senhora manifestou que parece que não está efetivado, isso não... Então, o que foi colocado aqui foi cancelado, só para me entender direitinho, porque eu até saí daqui naquele dia e manifestei aqui na tribuna da Câmara, muito preocupado com isso. Agora a senhora me deu até apresentou uma outra realidade, que até deu uma maior tranquilidade em relação a essa questão. Muito obrigado. Essa questão do SAMU, ela vem sendo o que a gente percebeu, e não é só aqui na região do sul de Minas, com o SAMU de Poços de Caldas, mas também ali na região metropolitana de Belo Horizonte, houve a mesma decisão nos fóruns, que são os colegiados, né, de gestores, que têm participação dos secretários municipais e da Secretaria Estadual, há uma decisão que eles chamam, assim, resolvem que vai ser aquele desenho, né, mas não combina com os interessados de um jeito assim tranquilo, né? Então há uma decisão, o desenho vai ser esse, e o Estado tem forçado muito, e a gente sabe que Betim também não entrou, né? Não mudou a central deles, eles queriam que fosse unificada a região metropolitana da central de regulação médica do SAMU. Então tem resistência também em outros locais, a gente sabe disso no desenho que foi feito para o Estado conseguiu aprovar esse desenho na Comissão Intergestores Bipartite, que tem assento dos representantes dos secretários municipais, só que isso não é lei, né? Também, assim, a gente, mesmo a adesão ao consórcio, que é da central aqui de Varginha, ela tem que ser uma adesão voluntária do município, né? Para municípios que não tem nada, é muito vantajoso, né? Então, é isso você imagina, poder contar com um atendimento do SAMU para transferir para fazer um socorro, né? Ter umas bases estrategicamente colocadas para quem não tem, é muito vantajoso. Então, a maioria dos municípios, né? Houve uma grande adesão dos municípios para essa central de Varginha, né? Em relação à montagem. Só que a situação de Poços é diferente, como tem lá na região metropolitana, municípios que lá atrás, a portaria do SAMU, ela saiu em 2002, que é a portaria nacional, e muitos municípios tiveram iniciativa de montar e estruturar o seu serviço, melhorar a sua urgência e emergência, o seu resgate e assim por diante. Então, teve município que muitos deles têm estado que não passa recurso para SAMU. A portaria do SAMU original de 2002 falava que
50% era federal do recurso, 25% do município e 25% dos estados. Hoje a conta está sobrando bastante para os municípios, né? Mas o que foi estabelecido, então teve estado, o estado de São Paulo não participa do SAMU, do financiamento. Ele decidiu que não. Apesar de ter tido a portaria nacional, que houve pactuação na comissão intergestores tripartite, o estado de São Paulo não financia SAMU. Não passa nem um centavo. Um exemplo para vocês. Não, assim como outros estados brasileiros. Então, não tem também aquela questão assim, pode ser feita uma adesão voluntária, o recurso está lá disponível. Se a gente se enquadrar naquele recurso, a gente consegue captar o recurso. Mas também não é a todo custo, né? E esse recurso novo, com essa portaria nova de 2011, da rede de urgência e emergência, é um recurso novo, ele disponibiliza, mas aí a gente vai fazer a captação se aquilo for bom para o município também, né? Porque isso significa que o dinheiro vai para a central, não do município de Poços, mas vai para outra central. Então, assim, fazer essa adesão, a gente tem que discutir muito, né, em relação a isso. Então, o SAMU está esgotado? É essa a notícia que a gente tem. Provavelmente a central vai começar... Eles estavam falando que a central já ia começar o ano passado ainda, né, que já estava tudo pronto, né? Mas a gente sabe que não é essa velocidade, né? Então, nós vamos trabalhar isso com muita cautela, com muita tranquilidade, essa questão aí do SAMU, né? E a prefeitura tem que ter essa responsabilidade, que são servidores municipais, né? Então, a gente entende aí que dá para fazer dessa forma. A população de Poços está sendo assistida, né? Nós não estamos tendo, enfim, não vamos ter descontinuidade no atendimento, né? Em relação à UPA também, que você perguntou, né? Então, nós tivemos o início de funcionamento dia 29 do mês passado, né, do 29 de julho, hoje tem, fazendo 30 dias, né, fazendo aniversário de um mês, né? Eu vou manifestar aqui, eu confesso que eu esperava mais transtorno do que realmente teve. Eu acho que a gente até conseguiu fazer a mudança com uma certa... a equipe lá que fez a mudança, que estava na policlínica, que ajudou a estruturar lá, a organizar a UPA, e todo o processo de mudança foi muito assim, eficiente, e nós tivemos até que poucos transtornos em relação ao tamanho da mudança, porque não é só mudança de espaço físico, é mudança de jeito de funcionar, do jeito de atender, né, a população. Eu avalio que a mudança foi para uma situação bem melhor, tanto das condições de trabalho para os profissionais, quanto para o usuário, né, e o usuário ter a tranquilidade, assim, pode estar vendo agora que não tem uma compreensão desse jeito novo de funcionar, mas um serviço de urgência e emergência que faz classificação de risco e prioriza o atendimento do que tem mais risco iminente de morte, ou que é uma situação de urgência, que se não for atendido rapidamente, ele vai ficar mais grave e ter um quadro, seu estado de saúde muito piorado em função da falta do atendimento, sem sombra de dúvida, esse jeito de funcionar salva vidas, né? Mas vai ter que ter um período aí de acomodação, de entendimento da população. A UPA se destina a quê? A unidade de pronto atendimento, e também, gradativamente, a gente vai estar, né, desde o ano passado, reorganizando a atenção básica, para que a atenção básica também faça um acolhimento adequado daquelas demandas do dia a dia, de demanda espontânea, de menor gravidade, que tenha a porta aberta para acolher e tentar resolver a questão lá na unidade básica de saúde. Então, assim,
Nós estamos num esforço desde o ano passado de dar mais condições para a atenção básica e para que a atenção básica tenha mais credibilidade na população e ela seja mais procurada do que era anteriormente, né? Então, é um conjunto, né, de esforços aí para melhorar a atenção básica, para que a atenção básica faça o acolhimento o dia inteiro, das 7 da manhã às 17 horas. Pode chegar às 4h30 da tarde, esse usuário tem que ser ouvido, tem que ser escutado e ver. Às vezes é uma coisa simples, que ele não precisa ir na UPA, volta no outro dia, às vezes o médico não está naquele momento, mas a enfermeira, a equipe de enfermagem, conversa, avalia aquela situação, fala, ó, vem amanhã de manhã, que você vai ser acolhido, não fica assim, ó, não tem atendimento, vai lá na UPA, vai, não é para a unidade ouvir essa demanda e o que for possível ser resolvido na unidade, para que seja resolvido, né? Isso é um esforço, isso é uma batalha, né? Todos os dias, porque é claro que a gente sabe que muitos profissionais da atenção básica estão entendendo a proposta, estão facilitando o acesso, e a gente sabe que em alguma unidade tem alguns problemas, nós sabemos, né? Porque os usuários vêm, tem a ouvidoria, tem vocês aqui, enfim, as várias portas que o usuário tem para reclamar têm aparecido. Mas a gente acha que na maioria das unidades tem essa avaliação, o acolhimento está melhorando gradativamente, né? Então é isso que a gente tem. Em relação aos equipamentos, as questões, nós tivemos, em relação ao raio-x, teve que fazer uma mudança elétrica lá na UPA, colocar um transformador, então teve um atraso na instalação do raio-x. Essa semana a Siemens já está aí, que ganhou a licitação, o engenheiro da Siemens já está fazendo aí a instalação, e eles vão fazer os testes aí. Eu acredito que essa semana o raio-x foi o único equipamento que não estava em funcionamento no momento da inauguração. Os demais a gente estava tudo já instalado, devidamente implantado. Nós fizemos um contrato, ampliamos o contrato aí para ter um plantonista médico com experiência em urgência e emergência, emergencista, socorrista, que são profissionais que têm habilidade para atender aquelas urgências bem graves, né? Para ficar na sala vermelha, que é aquela sala que chega o paciente que o SAMU traz, que tem uma gravidade muito grande. Então, nós aumentamos um plantonista na UPA, não só reorganizamos a classificação de risco, mas também não adianta só ter o aparelho, ter respirador, ter um monte de equipamento lá que a gente tem hoje. Os médicos que são intensivistas, que eles dão plantão em UTI aqui na região, aqui em Poços de Caldas, são profissionais com muita qualificação, eles estão colocando que as condições de trabalho que estão sendo oferecidas de medicamento, de equipamento para o atendimento à urgência e emergência, é claro, às vezes tem uma coisa ou outra ali no abastecimento que nós ainda, porque padronizou muitos itens novos, né? Então a gente está aí nessa questão das compras, nós contamos com a colaboração tanto do Santa Lúcia como do Santa Casa para emprestar alguns, e que nós vamos fazer a devolução, né, após a compra desse material, né? Já temos um documento aí de parceria para, assim que chegar a compra da prefeitura, a gente faz a devolução daquele material, mas no geral a gente não está tendo problema aí com relação ao material e medicamento. Bom? Só uma pergunta. A senhora estava implantando o horário dos médicos. Está conseguindo? Do quê? Do horário de cumprimento deles de trabalho? Na unidade básica? Saúde da família? A duras custas, na grande maioria, quando a gente descobre... o ano passado nós tivemos que cortar na carne. Um médico concursado, que trabalhava no modelo antigo, queria continuar no modelo antigo. É preferível deixar ele sair do que mantê-lo, né? Então, assim,
essa negociação do horário aí, a gente não tinha, estava faltando médico, mas ele queria fazer 3 horas, né? Então não dá, é para ficar o dia inteiro e fazer 3 horas. Aí a atenção básica não vai conseguir cumprir a missão dela, né? Então foi difícil ano passado, né? Esse ano, felizmente, a gente conseguiu, né, com esse apoio aí da vinda dos médicos, tanto do Provab como do Programa Mais Médico, a gente está bem mais tranquilo, né? E momentaneamente, às vezes tem assim, um médico de férias, né, 15 dias, a médica aqui da Vila Nova pediu demissão, a gente está contratando outra já, mas às vezes uns dias aí para poder fazer a substituição, mas melhorou bastante. Ninguém mais? Regina, falar? Pode falar. Gostaria de cumprimentar a secretária, a presidência, os colegas presentes, quem não assiste pela internet, espero que tenha bastante gente assistindo, não audiência importante. Eu só gostaria de, só para complementar a pergunta do Johnny, a primeira, a urgência aos médicos emergencistas é fundamental na sala vermelha, né? Não adianta ter equipamento, ter monitor, ter respirador, vocês não sabem fazer. Então, hoje nós temos tranquilidade que todos os dias tem um emergencista. 24 horas. Tá. Então, e ele fica só na sala vermelha. Ele faz o atendimento também. Ele dá suporte para os outros colegas, né, que tem dúvida, que precisa também, a gente até já... porque ele é um profissional que tem essa experiência na urgência, que às vezes alguém está em dúvida, então ele também tem esse papel de dar suporte para os colegas que estão no plantão também, que precisam, mas a função dele é o atendimento, o cuidado dos usuários que precisam da sala vermelha. Secretária, quantos médicos foram contratados? Não, na verdade, nós temos um contrato hoje para a contratação de plantonista médico, que é terceirizado. Esses profissionais, eles ainda são terceirizados. Aí, o próprio procurador já nos orientou, porque nós vamos precisar ter lei para esse profissional emergencista, né? Isso demora um tempo. Não podia instituir a UPA. Então, hoje eles estão sendo remunerados por este contrato com essa empresa terceirizada, né? Mas nós estamos conseguindo cobrir a escala 24 horas, tá? A outra questão, se todos os PSFs, eles têm hoje médicos, fora da Nova... exceto a Vila Nova, que uma das médicas, ela é emergencista, ela preferiu ir para o plantão da UPA, ela pediu demissão, né? E uma outra questão que eu venho debatendo, é a questão dos leitos hospitalares, né? Você falou aqui. E é uma questão que a gente vem alertando, não é de agora, não. Eu acho que agora nós estamos bem atrasados para resolver essa questão. Quando se falou em implantar a UPA aqui em Poços, nós, vários vereadores, principalmente nós médicos aqui, vereadores, na legislatura passada, nós estamos alertando essa questão dos leitos hospitalares, porque nos últimos 10 anos, o Brasil perdeu 200 mil leitos. E não venham me dizer que é só a questão de leitos psiquiátricos. Não é. Não é leito É leito clínico, principalmente. Exatamente. Então, não vem me dizer que nós vivemos o holocausto da loucura e que aí acabamos porque nós sabemos da realidade. Aqui em Poços, nós temos uma realidade que os leitos caíram muito. A Santa Casa ela foi se especializando e as alas que eram para atendimento clínico geral, hoje, por exemplo, a ala só para oncologia. A alta complexidade não falta leito na média, né? Exatamente. Então, a nossa realidade aqui é uma realidade que confronta com o Brasil e a gente vem falando nessa questão dos leitos hospitalares e, sinceramente, nem União, nem Estado e nem município se preocupou com isso. Tá? Porque quando nós falamos que teria que se fazer um planejamento urgente para a questão dos leitos hospitalares, inclusive em termos de recurso, ninguém se mobilizou.
Então, hoje nós vamos viver uma situação mais drástica do que nós já vivemos. Porque quando nós falamos isso, falamos assim, mas não, agora que nós vamos organizar. Tudo bem, eu acho que a UPA até organiza o atendimento. Até são diretrizes que organizam o atendimento. Mas lá o atendimento terciário, Não, então, não tem recurso para investimento. A senhora sabe que a União, que não se preza mais pelo sistema hospitalocêntrico. Então, nós estamos com um problema muito sério em relação a leitos hospitalares, porque tem hospitais pequenos da região que vão fechar a porta, nós vamos poder dar ambulância, manda para Poços de Caldas e acabou. Botelhos fechou a maternidade, né? Então, as maternidades estão fechando, né? E nossos pacientes estão aí. Então, existe uma saída para a questão da internação domiciliar, que eu acho que pode resolver, porque nós sabemos que muitos leitos ficam ocupados por pacientes crônicos. Sim. Dá certo, às vezes, para fazer um curativo de uma osteomielite, ou uma traqueostomia, ou escala, enfim. Né? Então, eu acredito que, se implantar o atendimento na internação domiciliar, nós vamos também dar uma melhorada. Né? A questão da rotatividade dos leitos vai melhorar a questão disso. Mas eu acho que nós vamos estar bem aquém ainda das nossas necessidades. Então, eu pergunto, né, qual é a estratégia que vocês estão pensando agora, emergencial, que poderia ser planejada, mas ninguém ouviu, ninguém quis fazer nada, ninguém se preocupou com isso, e isso está batendo nas nossas portas agora. O que vocês pensam em fazer? Quanto município? E se vai se buscar essa, não sei, o Estado, a União, porque nós concordamos que nos últimos 10 anos se investe muito menos em saúde, a União, nos últimos 10 anos, né? 54% hoje 45%. Eu acho que é um declínio violento. O município está assumindo. Os municípios estão. Daqui a pouco nós estamos gastando 40%, 50%. Vai ser uma coisa estrondosa se não se resolver essa questão da PEC 29, né? Então, o que vocês estão pensando em fazer além da internação domiciliar? E a outra questão que eu também respondo tudo eu venho falando também da questão, se você entra no cadastro do CNES de Poços de Caldas, sabe quantos hospitais nós temos, doutora Cândido? Quantos hospitais nós temos? Os públicos, né? Quantos hospitais nós temos? 2 públicos, né? 2 hospitais públicos e temos a Santa Casa, que é uma instituição filantrópica, e temos o Santa Lúcia, que é um hospital particular que tem convênio com o município. Então, veja bem, é um absurdo. É um absurdo nós termos Hospital Zona Leste, Hospital Margarida Moraes, sendo que não é hospital. E se nós acertarmos essa identidade de nomenclatura, nós podemos até ter um pouco mais de recurso. O kit de assistência básica. Concorda comigo ou estou errado? Isso não acontece. Então a gente vem falando, eu não sei qual que é a dificuldade. E até a secretária que ocupava o cargo anteriormente, Aparecida, ela também compactuava com a mesma opinião minha. Qual a dificuldade para se acertar isso? Que hospital, Margarida Moraes, é hospital. Ali não é um hospital. Ali é uma UPA, né? Tipo 1. Tipo 1, aham. Na verdade, está meio sem identidade. Porque assim, para dar a nomenclatura atual. Se a senhora, por favor, veja, debruce sobre isso, porque isso é importante. Poços de Caldas hoje é como se tivesse 2 hospitais públicos. Então, isso é questão de leitos. Tem 2 hospitais públicos, então tem mais leitos. Não temos leitos. Né? E a outra questão que eu peço também para que pense é que a UPA, eu já havia até feito uma solicitação na indicação, não me lembro exatamente, mas conversamos até com o prefeito anterior, com o prefeito atual, para que se coloque um assistente social para resolver os problemas. Porque quem resolve os problemas são os médicos e a enfermagem, que ao invés de estar dando atendimento na sua atividade fim, ficam tentando resolver problemas de ordem social dentro da policlínica. Assim eu sei que na UPA continua do mesmo jeito. Então eu acho que já que nós estamos procurando organizar melhor, por que não ter um assistente social que resolva, que acolha as famílias? A senhora sabe que muitos problemas do dia a dia dentro de uma UPA ou dentro de uma unidade de tratamento de urgência e emergência são os conflitos que acontecem. Viu, vaga, não tem informação, fala com um, fala com o outro, porque depois não
médico faça o seu papel, que a enfermeira faça o seu papel, e que a assistente social possa estar dando. Muitos problemas podem ser evitados. Muitos. Porque muitas vezes as pessoas chegam para a gente com alguns problemas, você vai ter problema de saber, de outra ordem. Não é de saber conversar, é de acolher a família, é de direcionar a família. Olha, está acontecendo isso, já tomou essas providências, vamos fazer isso. E muitas vezes o médico sofre consequência, ele fica sendo xingado, a enfermagem xingam porque não tem a pessoa correta para poder abordar as famílias. Então fica aqui mais uma vez, fica gravado aqui a sugestão, né, essa sugestão de fazer essa organização, tá bom? Demais, a gente espera que, é claro que no decorrer do tempo, existe uma cultura que é complicada as pessoas entenderem, é mudança de cultura, culpa vai ser uma mudança de cultura, não é isso? É. Então a gente sabe que tem as dificuldades e tudo, mas a gente espera que melhore, que a população possa cada vez mais ser bem atendida aqui em Poços de Caldas. Obrigada. Alguém mais? Se não. Olha, justificar aqui a falta do Paulo Tadeu, Rogério Andrade, Rogério Carrijo, Maria José Escacioli teve que sair e Joaquim também. E quero cumprimentar aos meus colegas vereadores, como a doutora falou agora mesmo, são pouquíssimas as cidades onde os vereadores participam de um ato como esse. Então, gente, muito obrigado e vocês me fazem sentir orgulhoso por participar com vocês. Agora, doutora, quero me associar às palavras da doutora Regina, porque há uns tempos atrás eu até falei que funcionários da saúde, além de insalubridade, deveriam ganhar peculiaridade também, porque dessa falta de assistência não só social, psicossocial, de organização, põe os funcionários em risco de vida, os médicos muitas vezes, então pessoas fazendo atividades que não são próprias para ele. Então vamos olhar com carinho isso que eu me associo a Regina, com o que ela disse aí para a senhora. Agora, eu trabalhei como regulador de 154 cidades no sul de Minas, de Camanducaia até Capetinga, perto de Franca. Mais uma vez eu volto a falar, Poços de Caldas está de parabéns. Então, se a gente for ver a realidade que está em volta da gente, nós estamos numa situação privilegiada. Mas nós temos alguns nós que nós temos que desatá-los. Por exemplo, esse nó da falta de leitos hospitalares, o funil já encheu, está transbordando. E temos que fazer que já deveria ter sido melhor planejado em anos anteriores. Na década de 90 já existia essa falta, né, Regina? Quando nós fazíamos nossos plantões. Então isso aí vem diminuindo ano a ano. Agora, heróis são todos os funcionários de saúde, parabéns a todos vocês. E uma coisa, sugestão que eu queria deixar aqui, logo estou voltando a trabalhar na saúde, falar com a Regina também, cada plantão nosso nós vamos convidar um vereador para ficar com a gente. Pelo menos uma noite, né, Regina? Para vocês verem a amargura que é. Não, vai sem ganhar, só experiência. Doutora Fátima, muito obrigado a todos. Obrigado a todos os profissionais de saúde, ao público que nos ouve e parabéns a todos. Obrigado. Aí, depois, ó.